queria pedir a você que está aí, podendo abrir sua Bíblia, você possa abrir em Atos 17. Atos 17, de 16 a 29, tá? Atos 17, capítulo 17, dos versículos 16 ao 29. Senhor Deus, ainda estamos aqui, Pai. Ainda estamos aqui, Pai, esperando, Pai, coisas que vêm do alto, Senhor Deus, Pai Celestial. Nesse momento, Pai, nós já oramos, já adoramos e já recebemos muito de Ti. E também já Te entregamos, Pai Celestial, anseios, súplicas em oração. Mas, Senhor Deus, nós cremos, Pai, que existe uma obra, Senhor Deus, especial essa noite. Existe, Senhor Deus, uma palavra, Senhor Deus, específica para cada um, para cada coração. Nós cremos, Senhor Deus, que Tu pode, Senhor Deus, falar a cada um que está ligado aqui, Senhor Deus, nessa noite. Não somente conectado na internet, não somente inscrito neste canal, não somente atento a essa comunicação, Senhor Deus, pela internet, mas principalmente, Pai, atento à Tua palavra, conectado contigo, conectado com o céu, recebendo de cima, recebendo, Senhor Deus, a palavra que vem do alto. Senhor Deus, nós queremos nos conectar, Senhor Deus, com Teu Espírito, Pai Celestial, que Tu possa, Pai, com Teu amor e graça, enviar a Tua palavra, Senhor Deus, específica a cada coração, por meio do Teu Espírito Santo, Pai, que está aqui, Pai, nesses tempos, Pai, consolando famílias, está guiando, Senhor Deus, e nos ensinando, Pai, na Tua palavra. Pai Celestial, nós já Te agradecemos, Pai, por essa assistência. Tu és o Deus que provê o pão de cada dia, o pão físico, o alimento, mas Tu também és o Deus que provê o pão espiritual. Senhor Deus, e nós cremos, Senhor Deus, que nesses momentos, Pai, que parecem ser tão simples, são momentos onde coisas preciosas, Pai, são compartilhadas, Pai, conosco. Cai, Senhor Deus, uma chuva abençoada do céu. Temos vivido os tempos chuvosos aqui, Senhor Deus, em Fortaleza. Mas, Senhor Deus, nós cremos, Senhor Deus, que chuvas de bênçãos dos céus podem cair, Pai, em cada casa e em cada coração, Pai, que crê, que invoca Teu nome. Senhor Deus, nós cremos, Pai Celestial, que apesar de estarmos isolados fisicamente, estamos todos juntos em Ti, juntos como igreja, juntos em oração, juntos no mesmo propósito. E nós cremos, Senhor Deus, que nós podemos, Senhor Deus, chegar junto de Ti, Pai, tocar nas Tuas vestes, Senhor Deus, fazer como aquela mulher, Senhor Deus, que venceu a multidão e tocou em Ti. Tocou, Senhor Deus, e recebeu bênçãos, e de Ti saiu virtude. Senhor Deus, Te peço, Senhor Deus, especialmente, Pai, por cada vida. Fala a cada coração essa noite, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus. Fala, Senhor Deus, e também, Pai, toda atrapalhação, Pai, toda barreira caia em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor Deus, que Tu és poderoso também, Senhor Deus, para amarrar, Senhor Deus, todo valente. Senhor Deus, para cair por terra todo problema, toda barreira que nos separa de Ti. E desde já, Pai, vem agir, Pai, nos pedidos de saúde, Pai. Nesses tempos, Pai, difíceis, mas nós cremos que Tu estás conosco. Tu és um Deus presente e o Deus que cura. Senhor Deus, vem curar, vem libertar, vem agir, Pai, na vida daqueles que Te buscam, daqueles que Te adoram, daqueles que invocam o Teu nome. É o que eu Te peço, Pai, desde já e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Atos 17, a partir do versículo 16. Diz assim: o discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga
entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E todos, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Versículo 19. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir das últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito, : ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente, estabelecido os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Vamos descer até o 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E ele fala sobre Jesus. Nesse momento, Paulo fala sobre Jesus. E antes disso, está falando sobre um Deus que para aquele povo, para aquela população ali local, era o Deus desconhecido. Entenda aquele momento onde Paulo estava. Paulo estava em um povo, ali diante de um povo, que era altamente religioso, tinham vários deuses, atiravam para todos os lados, no que diz respeito à religião, no que diz respeito a deuses pedidos, crenças. E Paulo, no versículo 23, ele fala que observou que existiam muitas esculturas, muitos deuses ali presentes, mas ele observou que tinha um altar onde estava escrito: ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. E ele diz assim, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Ao Deus desconhecido. Nós temos vivido tempos difíceis. No mundo inteiro, o mundo inteiro está vivendo um tempo difícil, principalmente no campo da saúde. Estamos caminhando, sim, também, para o fim dos tempos, sim. Sim, cada dia o cenário vai se formando para o que está escrito ali em Apocalipse. Mas, especificamente, nesses últimos 2 anos, temos vivido tempos difíceis, de pandemia,
de saúde nos países em crise, mas me parece que os povos ainda buscam vários deuses, inclusive entre esses deuses existe um grande Deus que se busca e se venera, chamado ciência. E essas pessoas o adoram, e o grande Deus, o Deus criador, esse Deus que Paulo tem anunciado, ele parece ao mundo de hoje o Deus desconhecido. Eles não entendem que o Deus criador, aquele que fez todas as coisas, está diante deles. Espera ser acessado, ser invocado. Ele é acessível, como nós cantamos aqui, ele é imensurável, mas ele é acessível. É possível se chegar a Deus. E a palavra fala acerca disso: batei, abri-se-vos-á. Pedi e será dado. Buscai e achareis. Mas o mundo não tem buscado a esse Deus, porque para eles esse Deus é desconhecido. E nós aqui, focando agora no Brasil, dando um zoom agora no Brasil, também tem vivido, obviamente, essa mesma crise de saúde, mas adicionalmente, nós somos conhecidos como o país, até o pastor Timóteo colocou aqui, o país do futebol e o país do carnaval e o país da corrupção. O pior problema é a corrupção, porque ela vem adicionar problemas ao Brasil. E mesmo que a Covid, o Brasil fosse o primeiro a controlar esse problema de saúde, ele tinha um grande problema, tão grande quanto, que é o problema da corrupção, que ele causa mortes, ele causa grandes problemas. O fato é que o país do carnaval tem fechado seus sambódromos e tem investido agora em hospitais. Espero que isso se mantenha. O país do futebol tem fechado alguns estádios, investido em hospitais. Espero que isso se mantenha. Não tenho problemas com o futebol, mas tenho problemas com injustiça e desequilíbrio social, e nós precisamos buscar esse equilíbrio e essa justiça que faz parte do reino de Deus. E todos nós que fazemos parte do reino de Deus temos fome e sede de justiça. O fato é que o Brasil tem grandes desafios. Mas não só o Brasil como nação, mas cada estado, cada município e cada família. Cada família tem vivido a sua crise, claro, na área da saúde, famílias que perderam pessoas, famílias que estão nesse combate, nessa guerra, mas também problemas econômicos. E não bastasse os problemas econômicos, nós temos também problemas conjugais. Casais que têm tido problemas nesses últimos 2 anos. O fato é que nós temos vivido nesse contexto. Mas mesmo assim, esse Deus que pode tudo, ele ainda não é reconhecido. Ele ainda nos parece um Deus desconhecido. Para muitos, ainda é um Deus desconhecido. Muitos não o acessam por não o conhecerem. Como Paulo falou aqui, ao Deus desconhecido, é isso que eu vou falar, é sobre ele que eu vou falar para vocês, porque vocês até parece que o adoram, mas não o conhecem. Sabe, o Brasil ele é dito como um país cristão, mas uma coisa é você ser cristão da boca para fora, outra coisa é você ser realmente cristão. Como o pastor Walter pregou, outra coisa é Cristo em mim. É Cristo em mim. É você ser revelado, você revelar Cristo em você. É Cristo estar tanto em você que as pessoas veem Cristo em você. Veem Cristo na sua família, veem Cristo na sua comunidade, veem as coisas de Deus
no seu país. Vem justiça, vem amor, vem desenvolvimento que vem do Senhor. Amém? O fato é que as pessoas não conhecem esse Deus, é um Deus desconhecido para eles, e alguns até acham que conhecem. Alguns até tentam acessar esse Deus, mas como Paulo fala, olha, esse Deus que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Eu preciso anunciar mais desse Deus. E aí vem a necessidade de cada um. Todos nós somos Paulo nesse momento aí. E até para aqueles que são do grupo de comunicação, e veio uma mensagem sobre o evangelismo digital hoje. Se as pessoas não estão nas praças físicas e nos shoppings, mas estão hoje nas redes sociais, estão no mundo digital, nós precisamos pregar o evangelho nesse mundo também. Nós precisamos alcançá-la dessa forma também. E precisamos chegar e revelar o Deus desconhecido. E você tem essa missão, eu estou lhe desafiando hoje para você ser um Paulo nesse sentido de revelar o Deus desconhecido para aqueles que pensam que estão adorando a esse Deus, mas não conhecem a esse Deus. Use todas as ferramentas que você tiver para revelar o Deus desconhecido. Amém? Estamos falando sobre crise também, e parece que nós estamos vivendo uma grande tempestade. E existem muitas passagens na Bíblia que falam sobre isso, falam sobre tempestade, ventos, ondas, e são tempestades que realmente aconteceram. E a gente tem vivido tempestades, sim, momentos de tempestade. Quem não tem vivido alguns momentos de tempestade? Nós temos vivido, sim. Mas nós precisamos também separar os momentos de tempestade, as tempestades reais e aquelas tempestades mentais. Tempestades que estão na nossa cabeça. Muitas vezes são maiores do que as tempestades reais. Algumas são proporcionais, mas outras são desproporcionais. E algumas pessoas passam por tempestades aqui na cabeça. São verdadeiras tempestades, verdadeiras águas que descem, ondas que atingem o barco e tendem a nos desestabilizar. Tempestades que querem afundar o nosso barco. Muitas vezes, as pessoas até olham para você e veem tudo bem, veem uma calmaria, mas não sabem que na sua vida, na sua casa, na sua família, você está vivendo uma tempestade. E é também sobre tempestade que nós vamos refletir hoje. Essas tempestades reais e essas tempestades emocionais. E para alguns de nós, nesses tempos, Deus está presente, mas para outros, Deus está ausente. E assim como para aqueles discípulos, naquele momento onde eles estavam vivendo a tempestade, Deus estava no barco, mas parece que Deus não estava lá. Deus, para eles, não estava reconhecidamente como Deus ali. E a tempestade estava lá, estava atingindo o barco, ondas atingindo o barco, ventos, o barco sendo desestabilizado. E cadê o Senhor? E parece que Deus está ausente. E alguns de nós, às vezes, sentimos, Deus está ausente, ou Deus está presente. Então, Deus, tu estás aqui comigo, tu não estás aqui comigo. Então, tem gente que sente Deus ausente. Tem gente que sente Deus presente. Tem gente que sente Deus ausente porque desconhece Deus. Tem gente que sente Deus ausente porque ela só conhece esse Deus desconhecido. Isso é um paradoxo, porque se é o Deus desconhecido, significa que ela não conhece. Por ela não conhecer, a palavra diz, olha, errais em não conhecer a palavra.
E como foi pregado na última quarta-feira, é preciso que eu conheça mais a palavra, que eu realize uma imersão na palavra, e o próprio pastor Walter também disse, reabible-se, porque nós precisamos conhecer a palavra para conhecer esse Deus sobre o qual a palavra fala. E conhecendo Jesus, ele é a própria palavra, ele é a encarnação da palavra, é a palavra just in time, é a palavra agora, é a palavra sendo concretizada e realizada na vida e obra e missão de Jesus. E nós somos cristãos, então nós seguimos a Cristo, então a palavra precisa estar em nós. E nós precisamos conhecer a palavra e vivê-la. Deus não pode ser um Deus desconhecido. Deus não deve ser um Deus ausente e nem desconhecido. O fato é que nessa categoria de pessoas que têm Deus ausente, algumas têm Deus como ausente porque tem um Deus desconhecido. Outras têm Deus ausente porque tem um Deus não reconhecido. E outras têm Deus como ausente porque tem um Deus invisível, que ela não percebe. Ele acha que o Deus não está lá, não está aqui. Deus não está aqui. Cadê o Senhor? Parece que ele não está aqui, está ausente. É o Deus ausente. Eu queria falar sobre cada um deles, mas no final eu queria falar, na segunda parte, sobre o Deus presente. Mas essa palavra de Paulo fala sobre o Deus desconhecido. Pessoas que adoram um Deus desconhecido. Mas o pior de tudo é que ele fala a pessoas que têm muitos deuses. Pessoas que fabricam seus deuses. Parece que o que não falta na prateleira daquela cidade, que não faltava, era um Deus. Tinha Deus para todos os gostos. Deuses de todos os tipos. Deuses forjados de todos os materiais. Deuses de todas as aparências. Deus homem, Deus mulher, Deus metade homem, metade animal. Então, os homens faziam seus próprios deuses. Homens forjando seus próprios deuses. Nações, comunidades, povos que têm muitos deuses. Isso existe hoje. Existem nações que adoram a centenas de deuses diferentes. Adoram animais. E o Deus Criador, o Deus de todas as coisas, ainda permanece aquele Deus desconhecido. O Deus desconhecido. Por isso que Deus é ausente nessas nações. Por isso que Deus é ausente nessas famílias. Por isso que Deus é ausente nessas vidas. Porque elas têm buscado outros deuses. E não dá atenção ao Deus, Criador de todas as coisas. Mas é o Deus desconhecido para elas. Mas tem aqueles que até podem entender que existe o Deus Criador, mas elas preferem forjar o próprio Deus. Isso aconteceu com o próprio povo de Israel. Eles queriam um Deus para chamar de meu. Você entende isso? O povo de Israel, um dia, quando eles foram libertos por esse Deus Criador, esse Deus que tem uma aliança com eles, mas porque Moisés demorou, eles pediram para forjar um Deus para eles. E rapidamente, em pouquíssimo tempo, eles mudaram o olhar. E aí eles pediram para forjar um Deus diferente. E a esse Deus atribuiu, inclusive, a vitória deles e a liberdade deles. E será que nós também, às vezes, não trocamos isso? E Deus te deu um novo emprego. Deus te deu um relacionamento maravilhoso. Te deu uma esposa, te deu um marido, te deu uma família. O Senhor te deu coisas, o Senhor te curou. Mas tem um momento que você pega e não foi isso. Foi a ciência, ou foi fulano, foi cicrano. E aí você começa a não reconhecer mais Deus na sua vida. Ou desconhecer, porque você começa a forjar outros deuses. Tem pessoas que se dedicam tanto ao trabalho, que aqui o trabalho virou o seu Deus. É Ele que provê todas as coisas. Eu não preciso mais buscar a esse Deus que me parece agora ser desconhecido, porque o Deus que eu escolhi agora é o trabalho.
Eu sou um homem que vivo para o trabalho. Tem gente que forja o seu Deus, o Deus é o dinheiro, é o seu bolso, é o que tem no seu bolso. E a gente estava assistindo o filme, eu não sei de onde veio essa frase, mas foi muito interessante. Pode até me lembrar aqui. Mas não importa de onde veio, importa é a frase. Esse homem observou muito bem, ele disse assim, ao longo do tempo, os prédios, as construções têm revelado os seus deuses, a quem o povo adora. Então, em um determinado momento, as igrejas eram os prédios mais altos. Em outro momento, os castelos foram os prédios mais altos, onde os próprios homens foram adorados, os governos foram adorados. E os castelos eram mais altos que as igrejas. Mas teve um momento que a igreja ela assumiu um papel político e a religião foi adorada, não Deus. A religião foi adorada e as igrejas se tornaram as construções maiores. E hoje nós vivemos um tempo, percebam bem, onde as maiores construções são do mercado. Qual o Deus que tem sido adorado hoje? As igrejas têm diminuído, algumas igrejas têm fechado. Prédios têm aumentado. Hoje, uma das viagens mais procuradas é para Dubai, onde tem os grandes prédios. Construídos por quem? Para aqueles que adoram ao Deus do dinheiro. Quais são os deuses adorados naqueles lugares? Quais são os deuses adorados na sua família? Quais são os deuses adorados por você? O fato é que nós não podemos viver dessa maneira, como aquele povo vivia, com vários deuses. E o lugar onde ocupava o Senhor, Deus Todo-Poderoso, era aquele lugarzinho lá do Deus desconhecido. Porque o meu coração estava voltado a tantas coisas, a adorar tantas coisas, que ele estava dividido com outros deuses. E o Senhor, nosso Deus, é um Deus que não divide o espaço dele. Ele é um Deus exclusivo. Ele quer uma atenção exclusiva. Mas é óbvio, é um Deus criador. Ele nos criou, ele nos projetou. Ele fez essa coisa linda que nós vemos aqui, que foi tão bem pregada pelo Anderson na quarta passada. Quem é Deus? O que ele fez? Nós precisamos buscar e adorar esse Deus. Não esquecer sobre quem é Deus, o que ele fez, o que ele tem feito por nós. E sobre, principalmente, quem ele é. O fato é que esse Deus tão lindo, tão bonito, ele quer o relacionamento com você. E ele tem atenção a você, e aí você não dá atenção a ele. O fato é que essas pessoas não conheciam a Deus. E outras pessoas forjam o seu Deus. E eu queria dizer o último ponto que é o mais perigoso é quando Deus sou eu. Quando Deus sou eu. E na realidade muitas pessoas estão forjando o seu Deus, mas não porque eles estão fabricando deuses, é porque eles adoram a eles mesmos. E esse Deus que eles forjam, esse Deus que eles dizem adorar, na realidade, esse Deus faz o querer deles mesmos. São pessoas egoístas, querem fazer o que elas querem. E elas escolhem o Deus mais apropriado para ela e que menos requer dela. Ela quer o Deus que mais entregue para ela o que ela precisa e o que ela quer. E o Deus que menos forge e mude a vida dela, porque ela quer ser ela, porque na realidade o Deus é ela mesma. O problema é quando Deus sou eu. É quando eu viro Deus. E essa foi a primeira proposta de Satanás. Ele colocou, olha, você pode ser Deus. E Eva caiu, e Adão caiu nessa conversa. E hoje o mundo cai nessa conversa. O humanismo é isso. É o homem querendo ser Deus. É o centro do universo como sendo o homem, e não o Senhor Criador de todas as coisas. Mas nós aqui entendemos que tudo é sobre Deus. E Paulo estava pregando isso.
No versículo, deixa eu ver, ele diz, pois nele vivemos, 28, nos movemos e existimos. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. É sobre esse Deus que nós pregamos. É o Deus que está no centro. E é nele que nós vivemos. É nele que nos movemos. E é nele que existimos. Só que as pessoas que veem um Deus como ausente não são somente essas que veem um Deus desconhecido. Tem outras que veem um Deus não reconhecido. Um Deus não reconhecido. E o que seria um Deus não reconhecido? Imagine só, isso aconteceu com os discípulos. Discípulos no barco, Jesus, vão na frente. E lá estavam eles no barco. E quando Jesus vem andando sobre o mar, o Filho de Deus andando sobre o mar, eles olham e pensam que é um fantasma. Um Deus não reconhecido. Quando Deus vem com um milagre, quando Deus vem com a bênção, quando Deus vem com algo maravilhoso para você, você não reconhece que é Deus. Você vê tudo, mas não vê Deus. Será que nós não precisamos mudar a nossa postura? Será que nós não precisamos pedir do Senhor que renove as nossas lentes e nos dê lentes espirituais que possam enxergar quem Ele é e o que Ele faz por nós? Sabe, lentes de adorador, onde nós percebemos sim a ação de Deus e quem é Deus, onde Ele está na minha vida, onde Ele está na minha família, e o que Ele tem sido, o que Ele tem feito por mim, pela minha família, pela minha nação, pelo mundo, onde está Deus. Nós precisamos dessas lentes espirituais. Eu vou lhe dizer, nada melhor do que a palavra que dá discernimento, a palavra que dá essa luz, a palavra que te faz reconhecer, não somente as coisas como elas são, mas onde Deus está, na sua vida. Porque naquele momento, onde eles menos esperavam, é que Jesus estivesse andando sobre o mar. Porque para eles era uma coisa impossível. E naquele momento, eles perceberam que estavam ao lado de Deus, um Deus dos impossíveis. E andando com Deus, é nessa jornada cristã, é nessa jornada de busca, de discipulado, de estar lado a lado com Jesus. E obedecendo a Ele, mesmo quando Ele diz, vá na frente. É que nós percebemos um Deus que faz o impossível. Sabe, nós precisamos ser obedientes a Ele. Buscarmos a Ele, estarmos invocando a Ele, estarmos perto dEle. E mesmo quando Ele diz, vai na frente, nós precisamos ir com fé, porque logo Ele chegará. E não se espante não, e não ache que é um fantasma não, porque é o Senhor chegando e te ensinando algo novo. É o Senhor chegando junto da sua vida, da sua família, junto dos seus, para mostrar quem Ele é e o que Ele pode fazer por você e pelos seus. Mas outras pessoas não reconheciam Deus e achavam que estavam diante de um carpinteiro. Jesus era apenas um carpinteiro, o filho do carpinteiro. Era alguém que não era Deus, era uma pessoa normal que estava lá diante dele. E aí isso acontece muito também, pessoas que não veem Deus, não reconhecem Deus, entram numa live como essa e não percebem Deus, acham que é uma coisa muito simples e vão procurar outras coisas. Mas lá estava Deus, o carpinteiro, Jesus, na aparência de um carpinteiro, mas na essência lá estava Deus. Outros achavam que era um profeta, não era o Deus, o Filho de Deus, o Cristo, achavam que era apenas mais um profeta. E alguns acham que a determinada igreja é apenas mais uma igreja, determinado culto é apenas mais um culto, determinada oração é apenas mais uma oração. O fato é que você precisa dessas lentes que reconhecem Deus, onde Ele está e como Ele verdadeiramente é. Entenda que cada parte desse momento maravilhoso, em cada parte Deus está, e Ele pode estar falando com você. Você só precisa estar conectado, você só precisa estar aberto, com o coração
aberto para as coisas dele. E ele vai se manifestar a você, sim, em momentos simples, às vezes de forma simples, mas ele pode fazer revelações tremendas, profundas, e trazer para você, que podem impactar sua vida inteira, e podem mudar a sua vida inteira. Sabe, essas coisas simples da vida, mas é o Senhor que aparece de forma simples. Mas isso é de forma proposital. Porque na hora que ele quiser, ele pode aparecer de forma gloriosa. Ele se apresentou de forma gloriosa para poucos lá no Monte da Transfiguração. Ele se apresentou de forma gloriosa para profetas. Mas ele não se apresentou de forma gloriosa para todo mundo. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter nos achado desnecessários. Olha, gente, não precisa vocês irem e pregar o evangelho ao redor do mundo, não. Eu mesmo vou aparecer de forma gloriosa e todos vão ver quem sou eu. Não, ele quer usar você. Sabe, ele é para aqueles que o buscam, que o percebem, aqueles que vão buscar, aqueles, como é que a dona Linda falava? É para quem pode, é para quem quer, não é para quem pode. O Senhor é para quem quer, não é para quem pode. Entenda, é o Deus não reconhecido, ele precisa ser reconhecido. Porque quem quer reconhece a Deus, sabe? A história do filho pródigo. O filho pródigo teve uma hora que ele disse, não, pai, eu não preciso mais ficar aqui, não. Me dá a minha parte aí, antecipa a minha herança que eu vou embora. Porque eu tenho muita coisa aí me esperando, eu quero viver a vida, viver o hoje, viver o agora, né? São tantas propostas que a gente recebe, né, no mundo. Vamos viver o agora, vamos abrir a felicidade. Abra a felicidade e viva o agora. E aí, você acaba desprezando Deus, não reconhecendo Deus, quem Ele é na sua vida, e você deixa Deus. Você deixa o Senhor, você deixa a sua comunidade, você deixa a igreja, você deixa a sua vida de oração, você deixa o seu ministério e vai. É o Deus não reconhecido. É o Pai que te gerou, o Pai que te criou, o Pai que tem um propósito para a tua vida. E você abandona esse Pai. Você abandona esse projeto. E o que é que resta o Pai fazer? Ele também te deu livre-arbítrio. Então, o Pai ao Filho, o que coube ao Pai é entregar a herança e esperar o Filho voltar. Com a mão na frente e outra atrás. Que foi o que aconteceu. O Filho foi lá, descobriu que o mundo não era assim, como ele pensava, e chegou no fundo do poço e percebeu, poxa, eu era feliz e não sabia. Eu estava na casa do Pai e não reconheci meu Pai. O Deus não reconhecido. É você não reconhecer o Deus na criação, no micro e no macro, como foi pregado aqui. Deus nos planetas, o Deus que fez o universo, mas o Deus que fez a molécula, o Deus que fez o beija-flor. Sabe, o Deus que fez as mínimas coisas. É esse Deus maravilhoso. É o Deus que fez o ar que você respira, que muitos estão sentindo tanta falta. E os colapsos no sistema de saúde. Porque faltam este ar para essas pessoas. E todos os dias nós respiramos este ar e não agradecemos a Deus porque nós estamos respirando. Salmo 150. Todo ser que respira, adore ao Senhor, louve ao Senhor. E esse versículo, esse trecho nunca foi tão importante quanto nesses últimos anos. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Porque o ar é um dom, é uma dádiva de Deus. Deus nas mínimas coisas e nas grandes coisas. Reconheça Deus nas mínimas coisas e nas grandes coisas. Reconheça Deus na sua vida, na sua família. Acorde orando, acorde adorando. Ore agradecendo, agradeça mais do que peça. Agradeça. O Senhor Jesus, Ele nos ensina essa oração, a oração onde começa com um agradecimento, uma adoração, e depois é que vem um pedido. Porque nós precisamos reconhecer Deus. Nós falamos daqueles que não conhecem a Deus, o Deus desconhecido, falamos do Deus não reconhecido.
E eu só queria dizer que os demônios reconhecem, viu? Os demônios reconhecem o Senhor. Se você for perceber, lá naquela passagem do demônio de Gadareno, né? E aí, Marcos 5:7 diz assim, o demônio diz assim, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Uma revelação dessa não é para qualquer um, não. O problema é que o demônio, muitas vezes, reconhece mais a Deus ali naquele lugar do que nós mesmos. Podia acontecer que naquele momento, alguns que estavam do lado de Jesus nem sabiam que Jesus era tudo isso. Ainda estavam naquela fase que Jesus era um profeta, ou Jesus era uma pessoa especial, né? Como alguns se referem a Deus como o cara lá de cima. Ainda é o cara lá de cima. É nessa fase que algumas pessoas estão. Não, o Deus criador, o Deus de todas as coisas. O Deus a quem eu devo temor, reverência. Nós precisamos chegar nessa fase, nesse nível. Nós precisamos conhecer e reconhecer Deus em todas as fases e momentos da nossa vida. Nos momentos maus, nos momentos bons, porque não é só nos bons. É na calmaria e na tempestade. Nós precisamos reconhecer Deus. Nós precisamos não somente reconhecer, porque aqueles que têm Deus como Deus ausente, eles têm o Deus desconhecido, tem aquele que tem o Deus não reconhecido, mas tem aqueles que têm o Deus invisível. Aí vem um terceiro. Deus invisível. Sabe, quando eu não vejo Deus, acontece com todo mundo. Acontece com você, acho que aconteceu várias vezes com você. Parece que o céu está de bronze e Deus ele não está aqui mais. Deus não está mais na minha vida. Deus não está mais ouvindo minhas orações. Deus não está mais aqui, eu não vejo mais Deus. E Marcos 4:35-41 fala sobre esse momento onde os discípulos estão no barco. Estou vivendo uma crise. E quem não está vivendo uma tempestade, e essa tempestade está rolando, ventos fortes, ondas fortes, o barco querendo afundar, e Deus não está lá. Deus não está ali atento. E parece que eu não vejo Deus. Deus está invisível, está ausente ou está dormindo. Para todos esses tipos de reconhecimento, de percepção de Deus, é o Deus invisível. É o Deus que está dormindo, ou Deus que está demorando, enfim, eu não estou vendo Deus. Mas só porque você não está vendo Deus, não significa que Ele não está lá. Então, no momento da tempestade, no momento dos problemas, no momento onde o seu barco parece estar afundando, entenda, Deus ainda está lá. Sabe aquele Deus que parece que está dormindo? Marcos 4, de 35-41. E nós já estamos quase finalizando a mensagem. Marcos 4, agora fique atento. Marcos 4, de 35-41. Jesus acalma uma tempestade. Nós falamos no início dessa palavra, dessa mensagem, sobre tempestade. Tempestades reais, tempestades que acontecem, e as tempestades mentais. Entenda, Jesus ele tem o poder de acalmar tempestades. Jesus acalma tempestades. Tem uma figurinha que fizeram de mim, diz assim, tenha vexame não, se aveste não. Isso já veio já do meu pai, é um termo que ele sempre fala, um termo nordestino, se aveste não. E às vezes Jesus olha para você e diz, se aveste não. Se aveste não, calma. Fique tranquilo, né, mano? Peraí, calma, Alice, né? Não pode mais falar. Mas Jesus pode. Ele diz, espera aí, calma. Tenha vexame não. Eu estou aqui. Cadê a fé? Cadê a fé de você? E ele diz, olha, Marcos 4, 3, 5. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Quando diz assim, passemos para outra margem, viu? Cuidado. Quando Jesus diz assim, passemos para outra margem, é um novo nível que ele chama para você ir. Aí vem, senta que vem história, né? Aí vem assim um novo tempo, e para eles nem imaginavam o que ia acontecer. E eles despedindo da multidão, né? Tchau, tchau. Levantaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam, coisa muito bonita, né? Vamos lá para o meu ministério, vamos lá para a oração, vamos lá
para o novo emprego, vamos lá para o novo relacionamento. Aí começa a tempestade. Levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que mesmo já estava a encher-se d'água, é aquele aperreio, aquela coisa, pronto, o mundo vai se acabar, todos os projetos que eu tinha estão indo por água abaixo, literalmente. E Jesus estava lá na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Se aveste não. E eles o despertaram e lhe disseram: mestre, mestre, não te importa que pereçamos? Você vamos morrer, mestre. Salve-se quem puder. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Tudo se acalmou. Aquilo que estava derrubando aquele barco foi dominado, foi acalmado por Jesus Cristo ao mesmo tempo, na mesma hora, naquele lugar. Então as pessoas disseram: por que sois assim? E Jesus disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E ele espera uma postura de fé da gente. Ele espera que nós conheçamos a Ele. Ele não pode ser um Deus desconhecido para mim. Ele não pode ser um Deus não reconhecido para mim. Ele não pode ser um Deus invisível ou um Deus que está dormindo. Nós precisamos compreendê-lo. E nós não vamos compreendê-lo se nós ficarmos do nosso lado. Nós devemos sim aceitar o desafio de passar para o outro lado e andar nesse barco com Ele. E perceber que Ele está conosco, apesar da tempestade, apesar dos ventos, apesar do barco cheio de água, apesar da iminência de afundar. Mas uma hora você acorda o Senhor e o Senhor diz: olha, tem vexame não, vai dar certo. Acalma a tempestade que está aí na tua cabeça, no teu coração. Às vezes a tempestade é até maior nos relacionamentos, nos problemas conjugais. Existe uma tempestade num copo d'água às vezes. Não é? Acontece às vezes nos relacionamentos. Mas o Senhor, até essas tempestades, o Senhor pode acalmar. O Senhor pode acalmar sim. Nós precisamos aprender a ver esse Deus invisível. Aprenda a ver esse Deus invisível na sua vida. Sabe? Uma coisa que nós estávamos comentando hoje, Juliane me lembrou, e eu trago aqui para vocês, Lázaro morreu. E Jesus chega atrasado. E a mulher chega e diz: olha, Jesus, que pena. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Um Deus atrasado. Um Deus invisível, porque ele estava atrasado. Alguns acham que Deus está atrasado na bênção, atrasado no milagre, atrasado porque está acontecendo tanta coisa, e o meu barco está afundando e Deus está atrasado. Deus está invisível, porque está atrasado. Jesus responde para ela o quê? Ele tem um ainda dele, esse ainda que esteja morto, viverá. E o ainda de Deus, ele dá espaço para tantas coisas, sabe? Projetos que estão mortos, sabe? Situações que parecem que são o último problema. O Senhor diz: olha, ainda que esteja morto, viverá. É o Deus que nunca está atrasado. Ele sempre vem no tempo certo. Existe o Kairos e o Cronos. O Kairos é o tempo de Deus, o Cronos é o tempo do homem. E o Senhor, a bênção do Senhor, ela não vem nem antes nem depois do tempo certo. Ela vem no tempo certo. E o Senhor, ele chegou ali no tempo certo, porque o milagre ali de Lázaro não era por fulano, Beltrano, era para a glória de Deus. Ele era para chegar naquele tempo para realizar um grande milagre, uma ressurreição. Não era uma cura, era uma ressurreição que ele ia fazer. E não é porque ele não amava, não, ele amava todos eles. O versículo que tem escrito: Jesus chorou, era lá, Jesus amando a todas aquelas pessoas. Não é porque ele não te ama, não. Parece que está atrasado, não. Jesus está aí. É Deus presente. É sobre esse Deus que está presente que eu queria falar essa noite. Eu não queria que na sua vida
você vivesse o Deus ausente, o Deus desconhecido, o Deus não reconhecido, o Deus invisível. Eu queria que você vivesse o Deus presente, o Deus que está presente, aquele Deus daquela canção que nós cantamos. Parece que estou cercado, mas eu estou guardado por ti. É o Deus presente no barco na tempestade. É o Deus presente no vale da sombra da morte. É o Deus na prisão. É o Deus de Paulo e Silas, que escolheram adorá-lo, mesmo nas chicotadas, mesmo na prisão. É um Deus que está presente. É o Deus que está presente na prisão de José, que escolheu também adorá-lo firmemente, não desistir dos seus sonhos. Deus está presente, é um Deus presente. É um Deus na cova dos leões, de Daniel, que fechou as bocas dos leões. Sabe, para aquele rei que parecia ser maior do que Daniel e maior do que todos, Daniel estava perdido. Sabe por que para ele Daniel estava perdido? Porque ele só reconhecia o Deus desconhecido. Para aquele rei, o Deus ainda era desconhecido. E quando você desespera, pode ser que Deus ainda seja desconhecido para você, não reconhecido por você, ou esteja invisível para você. Mas Deus está presente. Para Daniel, Deus estava presente. E aquela madrugada foi tão segura quanto todas as madrugadas e onde quer que ele estivesse, no seu quarto, sabe? Porque Deus estava presente e fechou a boca do leão. É o Deus presente, é o Deus que está contigo na prisão, está contigo na cova dos leões, está contigo na fornalha, é o quarto homem da fornalha, e é esse Deus que nós precisamos adorar e pregar e perceber. É o Deus presente, é o Deus que está no controle, é o Deus que está sobre todas as coisas.